Então, quando você colocou a figura emblemática do Paulo da Portela, até no último debate do qual participei, junto com a Natália Sarro, com a Raquel Valença, no canal do Anderson Baltar e o Eduardo Pinto, do Salgueiro, e houve um momento lá em que se discutiu a questão do espaço das frisas na Avenida, na Sapucaí, em detrimento da ampliação dos camarotes. E meio que há uma espécie de dominância, uma crítica negativa nesse sentido, de que o camarote ele está acabando com a acessibilidade do que ainda supostamente restaria de povo dentro da Sapucaí. Aí eu lembrei que a Portela tem um camarote, claro que eu fui defender meu quinhão ali, a Portela tem um camarote, mas a Portela não bota música eletrônica, não bota sertaneja, ela bota samba, os convidados são recebidos pela velha guarda da Portela, e os convidados, o samba só acontece no intervalo entre uma escola e outra. Quer dizer, uma maneira de rentabilizar a agremiação, e, por outro lado, você tem a oportunidade de ocupar o que lhe é de direito e devido à escola de samba ser autor, ser a agente daquele espaço, né? Ou ser a protagonista daquele espaço também no camarote. O que você pensa sobre, qual a sua opinião a respeito desse embate entre diminuição de frisas e aumento de camarotes? É possível negociar, conciliar sem abrir mão, ou tem que ser? Eu acho que assim, você está dentro de um sistema capitalista, né? Então você tem que atrair formas de patrocínio para o seu desfile. E aí você tem que estar dentro de um sistema capitalista onde você vai ter que negociar, e ainda por isso que a gente estava falando da questão da negociação, com determinados agentes. E entre esses agentes, obviamente, você vai ter empresas, você vai ter a galera que acontece, são dos eventos, né? A escola de samba passou a ser tratada como evento, o que talvez seja um erro de curso, mas é o que está dado. Então você tem que negociar com essas questões. Só tem um problema. A acústica do sambódromo ela é bem complexa, porque você tem um corredor em que vaza som. E você tem que negociar esses camarotes, a partir do momento em que você se coloca dentro do espaço, um determinado espaço, eles têm que ter a ciência de que estão num espaço que ali é destinado ao desfile da escola de samba e que ele deve ser a principal atração. Não é o sertanejo que tá, como o Jorge Silveira colocou no desfile da São Clemente do Samba Sambô. Não é o sertanejo que tem que ficar em altíssimo volume, mas é justamente... pode ter o sertanejo, beleza, para quem gosta, pô, legal, tem gente que adora, tem amigos que vão para camarote só para ver isso, maravilha, tá super bacana. Agora, eles não podem atrapalhar quem está na arquibancada, como acontece muitas vezes, assistindo o desfile, tentando ouvir a bateria, tentando curtir aquele som, porque é uma vez no ano. Carnaval, o desfile de escola de samba, ele na Marquês de Sapucaí, ele é uma culminância. Ele é um amor da gente colocado ali em toda a voltagem, por isso que ele é tão maravilhoso. E fazendo um link, por exemplo, com Parintins, voltando, por exemplo, em Parintins, eles, para mim, quem já teve a oportunidade de ir, eu acho que eles transam isso melhor, porque é um festival folclórico que tem camarotes nababescos, belíssimos, muito bem colocados, que tocam nos seus intervalos alguma música ou outra, mas na hora do festival na hora que os bois estão se apresentando, é algo surreal. É uma participação inexplicável, é uma sensação de que o mundo vai se acabar daqui a pouco, as pessoas estão vivendo seus últimos minutos de tanta entrega que é aquilo. E isso, obviamente, acaba constrangendo, no bom sentido, o público a prestar muita atenção naquilo. E é um espetáculo muito dinâmico, que entra uma coisa, sai outra, etc. Assim como o desfile de escola de samba, se você prestar atenção, você vai conseguir vai conseguir entender aquela gramática e vai gostar daquilo. O problema é que assim, as pessoas, muitas vezes, não sabem respeitar o espaço de quem está pagando o ingresso, que tem na arquibancada, e não sabem respeitar o espaço do outro. E aí faz seus puxadinhos e tal. E esse puxadinho... quando eu falo puxadinho aqui, são os camarotes que não têm consciência do que eles estão fazendo ali. Eles poderiam estar lá, como poderiam estar no Vila Mix, como poderiam estar no Rock in Rio, como poderiam estar em qualquer lugar.
estão ali, beleza, cara, que bacana, tá trazendo uma galera, um público novo para Sapucaí, mas esse público tem que respeitar. Não é só o público que tem que respeitar, o camarote tem que respeitar o que está passando na sua frente. Você não vai tocar, por exemplo, não vai entrar com a batucada na hora que você está, por exemplo, assistindo o Balé Gisele. Então, você tem que ter esse bom senso e participar dessa, e ter esse respeito, né, pelo lugar sagrado que você está pisando ali. A Raquel, ela citou como exemplo, Raquel Valença citou como exemplo, no outro debate, na Rádio Arquibancada, sobre o uso do espaço público por uma iniciativa privada. Ela deu o exemplo, o Aquário, né? Em que ali, por contrato, a entidade da parceria público-privada é obrigada a fazer ações de pesquisa, ações educacionais, para poder, como contrapartida desse contrato celebrado entre as partes. E ela lembrou que a Cidade do Samba, por outro lado, foi construída com dinheiro público, num espaço público, e não tem essa contrapartida da privatização, tendo como agente representante a Liga, independente das escolas de samba, que não exige, por outro lado, não só da administração do espaço da Cidade de Samba, que fica o ano inteiro ocioso, e também da ocupação da Sapucaí. Então, quer dizer, seria então o caso de ter essas relações transparentes através de um contrato? Eu concordo plenamente com a Raquel, concordo plenamente com ela, e eu acho que ela, quando ela teve como subsecretária na Secretaria de Cultura do Rio, ela foi uma batalhadora para que isso acontecesse, né? Ela tentou costurar isso, obviamente o espectro de poder da nossa Secretaria de Cultura não é como da Rio Tour, e é o que é um erro terrível na estrutura na estruturação do Carnaval do Rio, ser colocado como turismo e não como cultura. E aí você tem a pessoa, por que você está falando isso? Porque tem questões práticas que acabam sendo atingidas, e essa é uma questão. Imagina se a Secretaria de Cultura fosse gerisse o Carnaval, você teria um poder de barganha de dizer assim, ó, a Cidade do Samba vai ter que ter atividades culturais, assim como sambódromo, não sei o quê, parará, pão duro. Então você teria um poder de barganha maior. E essas atividades culturais trariam formação de público, traria mais pessoas que conhecessem a gramática do carnaval, porque muita gente é que nem o boi. O boi, para mim, é um exemplo total disso. Alguns sambistas têm muito preconceito com a festa do boi bumbá porque não conhecem a gramática do boi. Uhum. Assim como o público, em geral, não conhece a gramática do desfile das escolas de samba. E essa formação de plateia, vamos dizer assim, essa formação de público, ela pode ser colocada como contrapartida entre o poder público e a própria Liesa, né? Enfim, a entidade que gere aqueles espaços. Eu me lembro, a Raquel trabalhou muito, junto na gestão da Nilcemar Nogueira, para a construção do Museu do Carnaval, que nós trabalhamos muito. Era um grupo de notáveis, o próprio Felipe Ferreira fazia parte, o Alógio Piara, foi um projeto maravilhoso, foi botado na mão do Crivella, que sentou em cima, sei lá o que é que ele fez, e que o museu acabou não saindo, mas um projeto que já teve pelo menos o primeiro passo. E é fundamental que ele exista. Para essa... não é porque é um museu, é porque, inclusive, é um museu muito inovador o projeto, é um museu experiência, porque você não tem espaço físico, obviamente, para aprender o que é a experiência de um desfile de escola de samba. Que é a experiência, aquela coisa do momento, né, de você viver aquilo no aqui e agora. Tempo, espaço, aqui e agora. Você, quando vai ver de novo, você não vai ter a mesma emoção, mas você vai, pelo menos, ter subsídios para tentar recriar e tentar entender um pouco daqueles passos que estão acontecendo. Hoje, o que a gente tem por exemplo, o Museu do Samba, né, que faz um trabalho muito interessante sobre isso, um trabalho maravilhoso mesmo, de depoimentos e de etc. Infelizmente, para a gente dar um exemplo aqui, nós perdemos essa semana, toda a cultura brasileira perdeu o grande Davi Correia, e assim, o depoimento dele está lá no Museu do Samba, registrado, e assim como a Portela também já tem material, enfim,
soube trabalhar isso, e uma forma de que o Davi Corrêa é um patrimônio da cultura brasileira. E a gente nunca pode deixar de reverenciar, de lembrar, de mostrar para os novos quem foi Davi Corrêa. É muito difícil para mim falar sobre ele no passado, eu fico até emocionado, mas as pessoas, a gente não pode perder isso, a gente não pode deixar de criar apaixonados, a gente não pode de jeito nenhum perder esse elo com o nosso passado para construir o futuro, como a gente falou aqui sobre cultura o tempo todo, a gente está construindo isso o tempo todo, e aquela coisa, quanto mais profunda a raiz, mais vistosa vai crescer a árvore. Então, acho que essa é a equação que a gente precisa entender, esse equilíbrio entre você saber reverenciar os antigos e saber se adaptar às novas realidades econômicas dentro do sistema capitalista que vivemos, e aquela coisa do Gramsci de hegemonia, que é resistência e incorporação. A gente vai ter que equilibrar isso o tempo todo.